Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 16. A partir do verso 30 ao 33, e depois vamos dar um verso no capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E fez Acabe, filho de Omri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andaram nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Aí, no capítulo 17, o verso 1, diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer a igreja aqui, o tema dessa palavra são lições que a gente pode aprender com o servo do Senhor. Mas antes que eu possa passar alguma dessas lições, eu quero primeiro trazer para os nossos dias, digamos assim, o contexto dessa passagem que a gente leu aqui em 1 Reis 16. Acabe, ele era o rei, naturalmente, de Israel, do povo do norte, Israel no norte, Judá no sul. E diferente do que deveria ter sido feito segundo o concerto lá no período de Êxodo, quando o povo saiu do deserto, saiu do Egito, foi morar no deserto, Deus deixou leis específicas para que o povo não se misturasse com outras nações, que não cultuassem o Deus verdadeiro, não servissem outros deuses, não fizessem nada disso. Até tem passagens que se dizem que o povo sacrificava crianças, faziam horrores, e Deus punia, ou melhor, considerava esse tipo de coisa um crime diante de Deus. E esse cidadão, Acabe, como foi lido aqui, ele levantou não apenas um altar, como fez um bosque a Baal, casou-se com a filha do rei dos Sidônios e serviu Baal pela sua vida. Aí o que eu posso dizer? No contexto de hoje, para poder se situar melhor. Imagina o seguinte, irmão, nosso país, todos aqui moram na Alemanha, não? Porque todos moram aqui. Então a gente sabe que o nosso país aqui, a Alemanha, ele é um país rico, é um país bom, a gente não tem muito problema quando a gente teria, por exemplo, no Brasil, a gente está bem situado. E vamos imaginar que de repente aqui o primeiro-ministro, ele resolve dizer o seguinte: a partir de hoje, ninguém mais vai cultuar aí Jesus, outros deuses, não, vamos seguir tudo Baal. E ele instaura uma lei. E aí ele vai dizer para que as pessoas comecem a seguir esse Deus e vai, logicamente, impor dificuldade para aqueles que não querem seguir. E aí temos nós aqui, a Ademir Berlim, não somos a única igreja aqui, nem os únicos crentes aqui em Berlim, os únicos cristãos, é claro, mas para nós isso vai ser uma situação de dificuldade, porque vem uma lei do cidadão maior dizendo que assim, hoje ninguém mais pode fazer nada para Jesus, ninguém mais pode fazer nada para Deus que não seja Baal. Vai gerar entre nós, com certeza, um sentimento de que peso, culpa, medo, e algumas pessoas vão querer partir para a violência. Não está correto, claro, mas vão se sentir frustradas porque elas não têm o seu direito de poder servir a Deus. Todas as pessoas que são cristãs têm um testemunho, tem uma história, então, devido ao respeito que tem a Deus, ao amor que tem a Deus, elas vão se sentir ofendidas. Nesse contexto, você vê o quê? Que quando começa o verso 1 do capítulo 17, já começa direto dizendo, então Elias. Não há uma mensagem de Deus, não há um falar de Deus ordenando Elias para fazer nada, mas no meio dessa situação, onde um rei fazia com que todo o povo se prostituísse culturalmente diante de outros deuses, servindo a outros deuses que não fazem nada, nós sabemos que se trouxer aqui uma imagem e se colocar diante da imagem e fazer sacrifício diante da imagem, orar para a imagem, não vai acontecer nada, porque é uma imagem morta que não tem poder nenhum. O único que tem poder é Deus, certo? Ainda que o povo faça isso, que hoje em dia ainda há outras ditas religiões que servem entidades e tal, a gente sabe que essas coisas ou são de demônios ou não vão dar fruto nenhum.
que Deus não está vendo. É apenas através de Jesus. E nesse contexto você vê que levantou-se um cidadão, Elias. Ele não recebeu nenhuma instrução de Deus, ele não recebeu a mensagem de Deus, ele podia talvez ter conversado com Deus em outras vezes, em outras situações que a Bíblia não nos descreve, mas o começo dessa passagem é claro e direto, dizendo que então Elias, o tisbita, foi até a presença desse rei. É como se você chegasse na presença do rei e desse o dedo na cara dele, e tu aí, ó, tu que está fazendo o povo andar torto como tu quer, o povo está fazendo o que está fazendo. E ele começa esse verso dizendo, vive o Senhor. Na passagem original diz, assim como Deus está vivo. Isso é, assim como é verdade que Deus vive, assim também é verdade do que eu digo, porque eu estou diante dele. Eu posso falar isso, porque eu estou diante dele, diz ele. Aí na tradução original ainda diz assim, não vai cair um orvalho e uma chuva na terra, senão até o dia que eu disser que vai cair nessa terra uma chuva, um orvalho. Ele nem está falando que Deus falou isso, ele só está dizendo, eu mesmo estou falando isso para tu. Certo? Então seria o equivalente ao quê? Você chegar aqui na cara do primeiro-ministro, que está fazendo essa situação hipotética, está fazendo com que o povo todo ande errado, e chegasse para ele e falasse a mesma coisa. Mas que sentimento? O que é que motiva uma pessoa a fazer uma coisa dessa? A chegar a ter essa coragem? Imagine que vocês, um parente de vocês, um filho, quem tem filhos, ou o pai, ou a mãe, um irmão, vocês estão aqui e alguém de repente liga e diz assim, ó, irmão, não quero ser fofoqueiro, tá? Mas só para te avisar. Tem um cidadão que passou aqui, pegou o teu irmão, deu um tabete tão grande na cara do teu irmão, que está roxo, frouxou até os dentes dele. O teu sentimento qual que vai ser? Se ouvir que alguém agrediu um filho teu, você vai ficar louco, nervoso, com ódio. Veja, como é que alguém faz uma coisa dessa? Isso é um ultraje, você vai ficar doido. Dependendo de se tiver, você vai, ó, tentar correr atrás da situação, tentar resolver. Se não, às vezes tem que tirar limpo com a pessoa. Por quê? Seja certo ou errado, como você faz ou como não faz, a questão principal é por que uma pessoa faz isso? Por que uma pessoa como a gente diz lá no sul do Brasil, se queima? Acho que no Brasil inteiro fala assim. Por que uma pessoa vai se queimar por outra? Por causa do sentimento que ela tem por aquela pessoa, que é o amor. A primeira lição que nós podemos tirar aqui da vida desse servo de Deus, do profeta Elias, é que o amor deu a ele coragem para enfrentar os inimigos e os problemas. O amor a quem? Amor a Deus. Então, se a gente, em primeiro lugar, ama a Deus sobre todas as coisas e ama de verdade, nós vamos ter força para encarar qualquer que seja o inimigo. Não significa, como sugere a Bíblia, resistir ao diabo, que você vai ter que chamar o diabo para a briga. Não. Mas você tem força para encarar se for preciso. Pela palavra, tu é firme, que tu ama Deus. E qualquer outros inimigos, pessoas aqui na Alemanha, muitos aqui estudam várias áreas de filosofia, e dizem que tem um conhecimento aprofundado em várias coisas, e quando você vai falar da palavra, eles, Jesus, aquele cara que morreu na cruz, tá, beleza. E eles tentam desconversar quando você vai fazer uma conversa dessa, tentar falar da palavra. Mas aí você vê o quê? Esse cara, por o amor que ele tinha a Deus, ele não se deixou levar por nada disso, porque ele tinha amor, e o seu amor lhe dava coragem para enfrentar as difíceis circunstâncias daquele momento. E aí você vê que a partir do verso 2, e só a partir do verso 2 é que Deus fala pela primeira vez, pelo menos no contexto onde que Elias está inserido. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Aí ele segue se dizendo o seguinte, vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia do ribeiro. A segunda questão que você pode aprender com a vida do servo de Deus é que ele aqui nesse momento, como sugere no verso 5, foi, pois, e fez conforme a palavra de Deus. Tem muita gente hoje em dia que escuta Deus falar uma coisa, ora para Deus, meu Deus, que propósito o Senhor tem na minha vida? O que tu quer fazer comigo? Tu quer que eu cante? Tu quer que eu pregue? Tu quer que eu seja bem sucedido no negócio, de repente, através de mim, outras pessoas sejam abençoadas com trabalho, com dinheiro, ajudar ONGs? Ou seja, eu apenas a pessoa que às vezes vai na rua e fala, salva uma vida só. Qual é? Às vezes tem pessoas que oram e procuram de Deus uma resposta, uma posição, que elas querem servir a Deus. E aí chega um momento que Deus manda um servo, uma serva, e fala, ei, tu vai fazer assim, assim, assim.
Tu vai lá para aquele lugar. Aí imagina, tu está aqui em Berlim. Não é uma vida ruim. Jeová te manda lá para a África, Somália, países de guerra. Acho que é o capeta que está falando para mim ir embora. Não vou sair daqui. A pessoa começa a murmurar. Não, quando é que já se viu? Eu não vou sair daqui, não. Minha vida está boa. Eu gosto da minha vida aqui. Eu não quero sair daqui. Não. Aí às vezes Deus repete, manda um outro céu, usa uma palavra, fala para a pessoa, ei, eu falo para tu que tu tem que sair. E a pessoa, não, que isso? Acha que é coisa da cabeça dela, que ela está imaginando coisas. Mas Deus está sendo direto com a pessoa dizendo, não, tem que sair. Ele não. E Elias aqui, eu vi que ele fez, o quê? Vou ter que morar, mas junto numa caverna, alguma coisa do tipo, para comer comida que corvo traz para mim? E você vê que é interessante que o corvo traz carne. Esse corvo que traz carne não é um corvo como a gente vê esses aqui em Berlim. Se você não cuidar na rua, tu acaba tropeçando nos corvos pequenininhos aqui. É lá chamado corvo bórax. É um animal grande. E ele às vezes caça. Ele não come só comida podre, carne. Não. Às vezes ele caça animais vivos para poder levar essa carne e comer, obviamente. Carne crua, mas carne, vamos dizer, limpa, saudável, sem estar podre. Mas a parte em que ele traz o pão é que é curiosa, porque o corvo não faz pão, não bota fogo numa fornalha, não amassa trigo, não joga água no meio. Então só sobram aqui duas hipóteses. Ou ele ia roubar esse pão, o corvo, que eu acho muito difícil. O Jeová entregava o pão, o corvo simplesmente pegava o pão e levava pronto para o cara. Simples. E você vê que Elias, ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. Isso quer dizer que uma pessoa, e essa é a segunda lição, uma pessoa que obedece, ama a Deus e obedece a palavra do Senhor, tem provisão divina na sua vida. Quer dizer que o impossível, Deus move o impossível se precisar. Se precisar abrir o céu, cair pão do céu para tu comer, vai cair pão do céu. Se acabou o dinheiro, acabou não sei o que, mas toma Deus e obedece a Deus, se está no lugar que é para você estar, porque Deus falou para tu estar nesse lugar, não interessa se acabou o teu dinheiro, não interessa se está dormindo na rua, se tem que passar por um carrinho, só no máximo para testar tua fé e tua coragem, para ver se tu tem no teu coração um amor mesmo, para que você saiba e lembre no futuro, um dia Deus me colocou na rua para dormir, passei frio, doeu, mas hoje eu estou aqui, estou firme. Quem ama e obedece a Deus tem naturalmente não, mas milagrosamente, provisão divina. O surreal acontece, coisa que você pensa, uau, isso aqui só pode ser Deus. Isso é que acontece na tua vida. Se você ama e obedece a Deus. No terceiro ponto, a partir do verso 9, do mesmo capítulo, disse, a partir do 8, diz assim, então veio ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, se foi, na minha Bíblia diz Zarefate, mas algumas diz Sarepta. Ele se foi a Sarepta, ou Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, ei, traz-me, peço-te num vaso um pouco d'água que bebo. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, a mesma expressão. Assim como Deus está vivo, que é verdade que eu vou dizer para você. Tão verdade quanto Deus está vivo, que o que eu vou dizer para você é verdade. Disse ela. Que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar um para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Então imagina, irmão, Sarepta, a cidade de Sarepta ficava de Samaria, em média, numa linha reta, 150 quilômetros. Logicamente, o cidadão não ia andar numa linha reta pelas montanhas e tal, pela geografia do lugar. Então ele deve ter levado alguns dias andando. Não posso imaginar, 3, 4 dias talvez, andando. E ele foi, fora de Israel. Não era mais território de Israel que ele tinha ido. Mas ele foi lá. E é interessante que quando Deus mandou ele para aquele lugar, ele não mandou uma casa de uma viúva rica. Nem precisava ser viúva, pode ser qualquer pessoa. Não foi uma casa de uma pessoa rica. Não foi uma casa de uma pessoa cheia de provisões. Ele não foi lá para passar
um período no spa, um período de entretenimento pela vida dele. Não. Ele foi na casa de uma viúva, uma mulher que estava numa situação pior até do que a dele, porque ela não tinha Deus na vida dela. Ou se tinha, até então não havia milagre na vida dela, porque ela ia morrer. Ela ia morrer, o filho ia morrer, ia se despedir comendo um pedacinho de bolo, uma comida e beber, pronto, acabou-se. Ele dizia Deus para a própria vida. E quando o profeta entra na vida dela, há uma mudança. E você vê que ela vai e também faz conforme a palavra de Elias diz no verso 15. Ela obedeceu o que ele falou. E houve provisão divina até na vida dela. A Bíblia não nos mostra, mas pode-se entender que não é pela vida dela que Deus fez o impossível hoje na vida dela também, e sim pela vida do profeta Elias. Porque Deus disse no verso 9 que ele tinha ordenado. A mulher não recebeu nenhuma ordem de Deus. Ah, tu é profeta, veio um corvo aqui e falou para mim que tu era o cara que Deus ia mandar, um anjo, uma voz do céu. Não, ela estava em desespero, ela ia morrer. A terceira lição que se entende, irmão, é que quem obedece, ama a Deus e obedece a Deus, não só tem provisão para a sua própria vida, como a vida daqueles que te cercam também são abençoadas. Pessoas, às vezes, que não estão na igreja, às vezes, é muito comum você ouvir testemunhos onde tem uma irmãzinha, geralmente uma irmã do círculo de oração, que faz oração e está lá 10 anos casado com um marido que é bandido, bêbado, espanca a mulher, espanca a filha, espanca todo mundo dentro de casa. A mulher lá de joelho, apanha do marido, vai lá orar. Passa dias, meses, anos, passa 10 anos, 20 anos às vezes. Mas aí você vê nesses testemunhos que geralmente no final a pessoa, ainda que o marido passasse por não fizesse aliás umas coisas dessas terríveis com a família, o que acontece? Eu vi um testemunho esses tempos de uma irmãzinha que o filho depois virou pastor. E o cidadão e a mulher, os filhos, ele tinha um irmão, família negra, sofria um racismo desgraçado de todos os vizinhos, e o pai ainda era macumbeiro. Chegava em casa, bêbado, espancava a mulher, espancava os filhos. E o filho não entendia por que acontecia isso. Poxa, minha mãe está o tempo inteiro se ajoelhada orando para esse Deus não faz nada, como é que pode uma coisa dessa? Ela falava assim, não, meu filho, tu não pode ser assim. Tu tem que crer que se eu estou orando, enquanto eu estou orando, Deus vai continuar junto. Se a gente não cai junto, é porque Deus não está com a gente. E aí passavam-se anos, passou uns 20 anos, 20 e poucos anos, acho que foi mais, que ele falou. E ele falou que chegou um dia que esse cara que ia lá, os terreiros chamavam seus guias, faziam essas oração às entidades deles. E ele chegou um dia nervoso em casa e sabia que a mulher ia estar orando de madrugada. Ela sempre orava de madrugada, uma hora pelo menos. E ele chegou em casa nervoso, chutou a porta da casa. No que chutou a porta da casa, a mulher já pensou, lá dentro, o cara vai me espancar. E o que aconteceu? O cara chegou para ela e falou assim, ei, tu está orando de novo, é? E a mulher falou assim, pô, meu amor, tu quer comer alguma coisa? Tu quer um cafezinho? Quer que eu faça um café? Imagina, o cara chegou dando chute e está roubando a casa. E ela falou assim, está acontecendo uma coisa muito estranha hoje. Os guias não quiseram falar comigo, falaram assim para mim, não podemos mais falar nada com você não é mais nosso. Vai falar com tua mulher lá porque ela serve um outro lá, e esse outro que vai ter providência para a tua vida. Conosco não fala. Ele chegou nervoso, ele falou assim para a mulher, tu sempre vive me convidando para ir ver esse teu Deus aí. Vamos lá que eu quero ver esse teu Deus. E de madrugada o pessoal fazia vigília naquela igreja. O cara foi lá, voltou da igreja consagrado a Deus. Com uma vida entregue a Deus. Ela vai dizer, uma pessoa só passou o inferno na vida dela. Mas ela não desistiu de orar. Ela só orava. Ela ia na igreja, claro. Ela não fazia o impossível. Ela fazia o que era possível, mas ela orou pela família, pelo marido, pelos filhos. Ela não abandonou a família. Então, quando uma pessoa que ama e obedece a Deus se coloca diante de Deus, entra na brecha para clamar pela vida do próximo, Deus nunca vai abandonar, nem que seja tua família, nem que seja um bandido, um assassino. Não. Deus tem livramento para todos. Então, irmão, se você ama e obedece a Deus, não desista das suas orações pelos próximos da sua família. Porque eles vão ser convertidos e vão servir a Jesus. A quarta questão, no capítulo 18 de 1 Reis, o primeiro verso do capítulo 17 diz que a gente tinha lido no começo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E no verso 18, no primeiro capítulo, diz assim, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra.
você vê que, diz numa passagem mais à frente, que naquele mesmo momento, enquanto Acabe servia a Baal, e a gente pode dizer que, tranquilamente, enquanto o diabo fazia o que queria na vida daquele povo, 7.000 almas ainda não se tinham convertido ao inimigo, ainda eram fiéis a Deus. Elias presumiu por um bom tempo que ele era o último que servia a Deus. E que talvez até por causa disso é que Deus agia na vida dele e através dele. E aí você vê que no começo ele deu essa palavra, dizendo, não vai chover, não vai ter orvalho, senão até que eu diga. E no verso 18, Deus disse para ele, ei, vai lá e fala para o rei Acabe lá e diz que agora eu vou mandar chuva de volta à terra. Nesse período, quando se você ler o capítulo aqui, e analisá-lo com calma, nem precisa de muita calma, você vai ver que durante esse tempo, esses 3 anos, o rei Acabe ficou caçando Elias. Ele ia matar o cara. Porque ele pensou que era culpa dele, não de Deus. Ele não queria que era Deus. Não, porque tu orou com esse Deus aí, esse Deus deixou nós nessa desgraça. E aí até um pouquinho adiante, no verso 18, ele fala que eles estavam pedindo para o céu e procurar capim em algum lugar longe, um pouco de água, para tentar salvar os animais, pelo menos. Porque eles precisavam de alguma coisa para comer. E o cara, nesse mesmo período de tempo, continuava caçando, procurando ele em toda Israel. Tudo que as cidades que ele passava procurando, sabendo que estava esse profeta. Ele queria matar esse profeta, porque ele achava que era o culpa do profeta. Agora, pare para pensar. Deus manda a palavra justo para quem? Se tinha 7.000 pessoas lá. Não é incomum você ver situações na Bíblia onde Deus aparece uma mão, escreve na parede, que é uma mensagem para o povo, ou para o rei, mas ainda assim uma mensagem para o povo, ou uma sarça pega fogo e dali sai voz. Não é incomum você ver uma coisa dessa. Você vê que Deus ele pode trabalhar e falar a uma pessoa, entregar uma mensagem a uma pessoa de uma forma surreal, incrível, sobrenatural. E Deus pegou justo o mesmo cara que foi lá e falou a primeira coisa. Por quê? Porque ele honrou Deus naquela atitude dele. Deus não disse que ele vai lá e fala para Acabe que eu não vou mandar chuva nem água, nada. Não, mas ele foi mesmo assim, ele teve coragem. Foi e profetizou contra. É como se ele tivesse rogado uma maldição para Acabe. Ele poderia ter chegado e dizer assim, agora tu vai morrer na frente de todo mundo, vai ter um raio na tua cabeça, tu vai morrer. Segunda vez ele faz cair fogo do céu. Mata os 50, depois mais 50. Ele fez, mas aqui ele mandou, só falou para o cara isso. Para quê? Para que ficasse claro para todo mundo que Deus é Deus. Só Deus é Deus. De modo tal que a quarta lição que se entende com isso, com essa ação de Deus para com Elias, é que Deus honra seus servos, seus filhos diante do inimigo. Se você ama a Deus, se você obedece a Deus, então, quando o inimigo se levantar, e ele vai se levantar. Se já não se levantou, abaixa, depois levanta de novo, isso é sempre assim. Mas se você se mantém fiel, com amor no coração a Deus, ele te honra diante do inimigo de modo tal que nem o capeta vai ter que voltar para a tua cara e falar alguma coisa. Vai ter que calar a boca. Isso também diante de pessoas que às vezes dizem, putz, tu é cristão, não está com nada não, irmão. Isso aí passou, Jesus morreu, não voltou, você está aí. Está perdido no mundo, está orando para quem? Bobagem. Diante desses, aconteceu um fato. E não é para que você diga assim, eu sou cristão, yes, você ficou para trás, morreu, você lascou. Não. Mas é para que as pessoas reconheçam que o teu tempo, o teu amor e o que você dedicou a Deus não foi jogado fora. Isso não é em vão. Porque vocês, assim como eu, graças a Deus, somos filhos de Deus. E Deus, como nosso Pai, nos honra em nossa vida. Nos dá suporte. Então a quarta lição é, Deus nos honra diante dos nossos inimigos. A quinta lição, o quinto exemplo que a gente tira da vida do profeta, tem aqui no capítulo 17, no verso 8, e a parte do verso 9, e depois no capítulo 18. Primeiro no capítulo 17 diz assim, no verso 8, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Isso tinha se passado mais ou menos 6 meses, sem chuva, o rio secou, Deus falou para ele, vai para Sarepta, vai na casa lá da viúva. E aí no capítulo 18, no verso 19, diz assim, ele acaba se encontrando com um servo de Acabe, e esse servo fala para ele assim, vive o Senhor teu Deus. A mesma expressão, tão real quanto o teu Deus está vivo, que eu digo que é verdade. Que não houve nação, nem reino, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles, isso é, os povos, as cidades onde eles iriam, aqui não está, então ele os ajuramentavam, os reinos e as nações, se eles não te tinham achado. Acabe caçou o cara com força, queria pegar ele de tudo que é jeito. E você vê que Deus colocou ele numa posição, num lugar
onde ele abençoou outra pessoa, serviu, por exemplo, pôs no Novo Testamento como referência por essas ações que ele passou aqui. E quando você lê essa questão aqui, ainda que o profeta Elias não tivesse noção do que estava acontecendo, ou do quanto ele pudesse estar sendo caçado naquele momento, aqui nesse momento, no mínimo, ficou claro para ele que, ainda que ele não soubesse, e essa é a quinta lição, Deus nos mantém a salvo de qualquer perigo. Às vezes a gente recebe livramento que depois de 1 ano, 2 anos, você vai saber, caramba, eu passei do lado daquele lugar que explodiu uma bomba. Eu nem sabia, descobri hoje. Às vezes Deus nos dá livramentos que a gente não consegue imaginar. Mas quando a gente ouve, você tem que no mínimo, ou por uma questão de gratidão própria, quando você cai a ficha, e você percebe que você podia ter morrido, você pensa, realmente, glória a Deus, graças a Deus. Eu podia ter sido eu a morrer. Não fui. Não diz no Salmo 91, no verso 7? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e no mas tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é o que diz no primeiro, a sombra do Onipotente descansarás. É só quem está com Deus. Se tu mora com Deus, aliás, se tu ama com Deus, é que tu mora com Deus. Mas como é que você vai ver com uma pessoa que você não gosta? O que dirá com Deus? Então, por exemplo, reforço. Amar a Deus, obedecer a Deus é que permite que isso aconteça. É só quando você se coloca diante de Deus em fidelidade que Ele te livra dos inimigos, independente das circunstâncias. A sexta questão, irmãos, fica em 2 Reis 11. E essa eu chego perto do fim. 2 Reis 11. Diz assim: e sucedeu que indo eles, isso era o profeta Elias e Eliseu, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí você vê que ele não morreu, foi o segundo cara que há relato da Bíblia, que foi poupado da morte convencional. Se ele morreu, ele não morreu na terra. A carne dele não passou por o que a gente passa. Nessa vida, irmãos, é muito comum que a gente passe por os nossos problemas, seja cristão, não seja cristão, reclamando, abrindo a boca, dizendo que Deus isso, Deus aquilo. Eu não era crente. Quando eu não era crente, eu reclamava de Deus, não falava mal dele. Eu nem crente era, mas falava mal de Deus, falava mal de Deus. E no meu coração, eu precisava de uma desculpa para poder descarregar aquilo que eu tinha sofrido na minha vida. Eu achava que Deus me colocou no mundo, então é culpa de Deus. Foi Ele que me fez assim. A minha vida é assim por causa de Deus. Aí no meio dos crentes também tem gente que faz a mesma coisa. Quem nunca deu uma reclamada? Deus coloca às vezes você com uma pessoa, num lugar, num trabalho, você pensa assim, mas essa pessoa, e olha, esse trabalho, Deus que me viu, que porcaria. Nunca passei tanta humilhação na minha vida. Você tem que calar a boca, é chefe que vem, só falta aquele cuspir na cara do funcionário e você pensa assim, se não é o sangue de Cristo, mesmo nas horas dessas, você ficava nervoso. Você até fica, mas não fala nada. Mas aí você vê o quê? Respeito, é difícil. Mesmo uma pessoa que não é crente, mesmo uma pessoa que não tem Jesus, passa por dificuldade. Deus não nos priva das dificuldades. Mas nós, diferente da maioria das pessoas, nós temos ensinamentos que nos vão levar para o resto da vida. E chega num ponto que no final da tua vida que você vai olhar para trás e vai dizer o quê? Tudo que você vai ver, você vai reconhecer daquilo que você passou, e a experiência que você teve. Depois você vai falar com uma outra pessoa, ensinar uma outra pessoa, ainda que seja um verso da Bíblia, aquele verso falou tanto com você, que ele te instruiu tanto, que você pode dar uma pregação inteira da tua vida, baseada naquele verso, segundo Deus agiu na tua vida. E outras pessoas passam a ser edificadas com isso. Só que às vezes se a gente deixar o mal, a maldade, a ira, a reclamação, a tristeza, o desânimo, oh meu Deus, está chovendo em Berlim, nossa, eu vou me matar agora, não consigo mais ver o sol. Tem gente que às vezes até se mata por pouco, porque acha que a vida é só isso mesmo. No livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 7, o Senhor diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e cedo dia. Aquele que obra para o Senhor, no sua casa, seja onde for, mas que age segundo a instrução de Deus, ele está fazendo o quê? Está plantando alguma coisa, de certa forma. Então, ainda que você esteja plantando, seja difícil, você não queira esperar, dá nos nervos às vezes, você vai fazer parte da colheita. Então, faça o possível para que o seu plantio agora seja de com qualidade, seja com respeito, para que a tua colheita seja maravilhosa, ainda na terra. 8. Sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações,
porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. O nosso está aqui conosco, olhando, ouvindo cada pensamento, hoje, amanhã, ontem, todos os dias. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, se você for parar para analisar, nessa vida a gente tem prós e contras, altos e baixos, tem coisa que é boa, mas vem com coisa ruim, às vezes a coisa ruim é tão ruim que aquela coisa boa nem é mais tão boa. Mas se você for parar para analisar, como eu tinha dito, na vida com Deus, essas coisas nos acontecem para que a gente possa aprender e a estimular na nossa vida o amor e a obediência. Você vê que dessas nossas lições, apenas as duas primeiras é você que faz. Você ama a Deus porque você quer. A escolha é sua amar a Deus. A escolha é sua obedecer a Deus. Você só precisa disso em teoria. É o mínimo que você precisa ter para dar com Deus. Mas o resto, quem faz não é você, é Deus. É o Deus que provê as coisas para você. É o Deus que provê livramento para a tua vida. É Deus que provê comida para a tua casa quando você não tem mais comida para a tua casa. Que te honra na frente dos inimigos. Não para que teu seu espírito se exalte. Então, quando você passar pelas suas dificuldades, se você já está passando, não se esqueça de que isso não é para que Deus não quer te derrubar com isso. Se Ele quisesse, Ele te matava. Pronto, você está morto, acabou-se. Deus não precisa te matar, não precisa te humilhar. Jesus não veio para você viver uma vida de tragédia. Ele veio para que você aprenda a ser forte diante do inimigo, porque a ofensa maior que ele proferiu foi Satanás. E é contra a presença e as falas do inimigo que a nossa vida tem que ser forte. Porque quando um servo de Deus desonra a Deus, ele está abrindo diante do inimigo uma possibilidade para que o inimigo diga para Deus: aí, ó, esse teu servo não vale nada. Tu fica apostando em cima desse cidadão e ele não presta. Agora, como é que é quando você passa num problema, pisa numa pedra, chutou, vai chegar, glória a Deus. Capeta pensa, quase que defrontal. Passa um outro momento, bota alguém no caminho, quase atropelou, Jesus Cristo te abençoe. Não saiu para lavar da boca, é só um exemplo. Como é que fica o inimigo numa situação dessa? Fica sem chão, porque ele não sabe o que faz para te deixar doido, para tirar você da graça, para tirar você da alegria. E você está ali dando honra para Deus, honra para o nome do Senhor. Agora, uma pessoa que honra a Deus, segundo o que a gente já viu até agora, o que acontece? Você é honrado diante dos inimigos. Essa passagem de Tiago, no capítulo 5, nos mostra que não é o nosso começo, nem o nosso meio da nossa vida que nos mostra o quanto Deus nos ama, não, é o fim. Você talvez tem mais, vamos dizer aqui, só para uma vida de cálculo, ainda mais 40 anos de vida. E aí a tua vida ainda não está tão boa quanto você queria. Tem sonhos que você quer receber de Deus e você não recebeu de Deus nesses sonhos. E você murmura, reclama, porque às vezes você queria já viver esse momento da bênção que você pediu para Deus e você não consegue. Mas você tem que se lembrar que não é agora a tua hora para você conseguir o que você precisa. O prêmio real que você espera receber nessa vida ainda não chegou. E isso também nos abre uma outra discussão. Por que Deus nos abençoa, afinal? Se Jesus Cristo morreu por nós, o livramento maior é ir para o paraíso, por que Deus nos abençoa? Por que quando uma pessoa ora para Deus pedindo um carro, pedindo um videogame, não precisa ser tudo, e Deus dá? Por quê? Porque Deus é um pai que ama, Deus é um pai que cuida, Deus é um pai que se importa. Ele não quer que nenhum filho passe essa vida aqui reclamando, murmurando. Não quer que nenhum filho passe triste. Ele faz essas coisas e nos abençoa em vida, dando-nos às vezes algumas coisas para o nosso entretenimento, para que a gente saiba reconhecer que o Deus que está lá prometendo a maravilha dos prêmios no final da nossa vida está agindo agora, para que você saiba que hoje o carro que você ganha, hoje a comida que você come, é prova da ajuda dele na tua vida já, para que você creia com fé e com força que no final da sua vida, assim como você tem sido agora e assim como ele tem sido fiel contigo aqui, antes de morrer, já vai ser fiel lá no final. Então, irmãos, não se deixe levar por qualquer problema, não se deixe levar por qualquer situação, que o nosso diácono disse aqui. Ele citou a passagem lá de Mateus 6. Vocês têm muito mais valor que qualquer planta no campo. Vocês têm muito mais valor que qualquer coisa que o mundo possa fazer e produzir. Ainda que as vossas roupas sejam caras, o preço que tudo que vocês têm, comprem nessa igreja. Isso não vale nada. Isso é só dinheiro. Tem gente que tem tanto dinheiro, tanta coisa que tem, é só isso. Um monte de papel e número no banco, mas não tem alegria, não tem vida, nem sabe o que é isso.
Não sabe o que é chegar em casa e poder sentar com o marido, com o esposo, com algum familiar, tomar um café, tomar um chá, seja o que for, comer alguma coisa e poder ter 30 minutos de paz e sentar quieto, comer alguma coisa só para dar risada. Tem gente que não sabe disso. E se soubesse, daria tudo que tem para poder ter uma vida dessa. Não se engane se que você tenha pouco aos seus olhos, porque isso é muito diante de Deus. Mas ainda mais é o teu coração diante do Senhor. Agradeço, irmão. Ame a Deus e obedeça ao Senhor, que nada é em vão no nosso Deus.